Quando o humano terceiriza a si mesmo, a clínica entre a angústia e o código. Vivemos um tempo em que o sujeito atravessa a porta do consultório, acreditando que encontrará alguém disposto a suportar o peso da sua dor. Mas encontra, em muitos casos, uma versão mais sofisticada do mesmo vazio que o acompanha lá fora. Uma presença mediada, acelerada, quase asséptica. Quando mais da metade dos psicólogos utilizam ferramentas de IA para trabalhar, não estamos falando de inovação, mas de confissão. Confissão de que a escuta, tal como conhecíamos, já não sustenta o mundo e talvez nem sustente o próprio clima. A terceirização da escuta é a admissão de que o encontro humano se tornou um risco grande demais. É mais fácil traduzir o sofrimento em categorias, organizar a angústia em planilhas, transformar a dor em campo de análise, do que suportar aquilo que não se deixa nomear. O algoritmo se apresenta como solução, mas ele apenas revela o que tentávamos esconder. A dificuldade contemporânea de permanecer diante de outro ser humano sem recorrer a um mediador técnico que amorteça o impacto. A experiência clínica, no entanto, só existe porque há restos que não se deixam capturar. A elaboração não é uma tarefa mecânica, nem um exercício de síntese eficiente. É um trabalho de fricção, de perda, de tropeço. Não se interpreta um sujeito como quem processa dados. Interpreta-se porque algo no encontro perturba, desloca, exige trabalho psíquico de ambos os lados. Quando a IA entra como intermediária, ela não apenas altera o formato, altera a própria natureza da experiência. Ela oferece ordem onde deveria haver conflito, oferece previsibilidade onde deveria haver risco, oferece atalhos onde deveria haver demora. A clínica, quando reduzida a funcionamento técnico, perde sua espessura ética. A escuta vira performance, o silêncio vira protocolo, a presença vira função. E o sujeito, que já chega fragmentado pelas exigências de um mundo que o convoca a ser eficiente até na própria dor, encontra um espelho igualmente fragmentado. Um profissional que, pressionado pela velocidade e pelas demandas externas, aceita a lógica da otimização emocional. A consulta vira produto, o sofrimento vira insumo, a angústia vira ruído a ser filtrado. Mas o sofrimento não se dobra tão facilmente. Ele insiste, ele retorna. Ele exige um corpo, não um dispositivo. Ele exige uma presença, não uma ferramenta. A angústia nunca se deixa organizar totalmente, e é justamente nesse ponto de falha que nasce a possibilidade de elaboração. Um algoritmo pode reconhecer padrões, pode simular compreensão, pode até prever comportamentos. O que ele não pode é sustentar o que há de irredutível no humano, o enigma. O paradoxo de nossa época é que quanto mais dispositivos temos para representar o eu, menos o eu se suporta como experiência. O sujeito se vê descrito, categorizado, analisado, mas não se vê vivido. O psicólogo, ao aderir às lógicas de eficiência tecnológica, corre o risco de reforçar essa cisão. Não por falta de técnica, mas por falta de coragem para sustentar a própria humanidade diante da humanidade do outro. A clínica não precisa rejeitar a tecnologia, precisa apenas recusar a fantasia de que ela pode substituir aquilo que não é substituível. O encontro humano não é uma função, é uma ferida. A escuta não é uma habilidade, é um risco. A elaboração não é uma técnica, é um movimento de verdade que só acontece quando alguém está disposto a entrar na escuridão junto com quem chega. Não há cura para a condição humana, e talvez nunca tenha havido, mas há modos de permanecer diante dela, e nenhum deles passa pela terceirização da própria existência. A clínica só continua possível quando alguém de um lado do outro da mesa ainda tem coragem de existir sem delegar sua própria vida a uma máquina. É disso que se trata, não de tecnologia, mas de presença, não de eficiência, mas de coragem, não de futuro, mas de responsabilidade pelo agora. Enquanto houver um sujeito que insiste em sofrer, haverá necessidade de alguém que tenha a audácia de escutá-lo, sem atalhos, sem algoritmos, sem terceirizações, apenas com o que ainda resta de humano em nós.